Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, mostra ou fala sobre a exigência do seu seguimento. Sim, queridos irmãos, o seguimento a Jesus Cristo é exigente. O que significa que nós não podemos seguir de Jesus de qualquer jeito. Nós não podemos seguir Jesus e ficarmos fazendo a nossa vontade, ou até mesmo cairmos na tentação de criarmos um cristianismo para nós mesmos. E olha que isso tem acontecido muito. A gente vê tanta gente, não é julgamento não, é um fato, é uma realidade. Muita gente que quer ser cristão, mas quer ser cristão do seu jeito, ou seja, do jeito que pensa que é Jesus, do jeito que pensa que é a fé, do jeito que pensa o que é ou significa ser cristão. Então a gente encontra cristão que quer ser cristão de um jeito, cristão que quer ser cristão de outro jeito, conforme o seu bel prazer, ou aquilo que entende que é a fé ou ser cristão. Só que é Jesus que ensina quem é o verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro discípulo. Jesus hoje, diante daquela multidão, está falando, olha, Jesus olha para a multidão que eu seguia, a multidão seguia. No entanto, o que Jesus faz? Olha para a multidão e o que Jesus diz? Quem quiser ser meu discípulo, não pode isso, não pode ser assim, não pode aquilo. Jesus vai orientando, Jesus vai ensinando como é que tem que ser. E o discípulo é aquele que ouve o mestre e aprende com ele. Então, o discípulo não é aquele que acha que ser cristão é assim ou daquele jeito e começa a viver do jeito que pensa. Não. O discípulo é aquele que está à escuta. Lembra do Evangelho de domingo? Ouve Israel. O discípulo é aquele que ouve a Jesus, que ouve a sua palavra e segue as suas orientações, segue os seus mandamentos, a sua palavra. Procura viver a sua palavra. Jesus, é muito interessante, quando Jesus, ele diz, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até de sua própria vida. Olha só como Jesus é. Ele diz, não pode ser meu discípulo. Né? Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Talvez você diga, nossa, como Jesus é muito radical. Mas ser cristão é viver a radicalidade mesmo da fé, do Evangelho. É isso. Ser cristão é ter uma mentalidade contrária da mentalidade mundana. É ter o mesmo pensamento de Cristo, é viver como ele viveu. E Jesus não viveu de qualquer jeito. Mas o que significa tudo isso que Jesus fala no Evangelho de hoje? Resumindo, se fosse para nós resumirmos o Evangelho de hoje, quem é o verdadeiro discípulo de Cristo? O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que coloca Deus em primeiro lugar, em tudo na sua vida. Resumindo o Evangelho de hoje, é isso. É isso que Jesus está ensinando. Ninguém pode ser o primeiro na minha vida a não ser Deus.
nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém, nada, nada. Deus é sempre o primeiro. Deus está acima de tudo. Deus ocupa o centro da nossa vida. Deve ocupar o centro da nossa vida. O discípulo é esse. Então basta nós olharmos para a nossa vida hoje e fazermos um exame de consciência, né? Analisarmos, será que eu estou sendo discípulo de Cristo? Será que eu verdadeiramente estou sendo um discípulo de Jesus? Ou querendo ser discípulo, mas eu vivo do meu jeito? Pensemos, irmãos, mas ao mesmo tempo, com o coração aberto ao Espírito de Deus, peçamos essa graça. Senhor, que eu seja o discípulo que o Senhor deseja, que o Senhor quer que eu seja. Que eu seja o discípulo que o Senhor pensou. Que eu corresponda ao chamado, ao seguimento, ao teu seguimento, Senhor. Peçamos com o coração aberto ao Espírito Santo essa graça, para sermos como Jesus quer, o discípulo que Ele quer que nós sejamos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.